aí meus inscritos e não inscritos, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black Teorias, e hoje eu vos trago a terceira parte dessa nova teoria, ou fanfic, de One Piece. E como eu sei que vocês não gostam muito de enrolação, bora logo começar essa narração. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de One Piece? Episódio 3. O arco de Arlong Park. A história continua, com o bando do Chapéu de Palha se deparando com a ilha, da qual se encontrava o Arlong Park. E assim que o Usopp observou melhor aquela ilha, ele na hora avisa ao Luffy que haviam vários homens estranhos ao redor da ilha, e que eles pareciam bastante com peixes. E ouvindo isso, o Sanji na hora pensa: Ora, parece que hoje eu vou fazer peixe assado pra janta, com carne de rei do mar de acompanhamento. Ele pensava isso enquanto que olhava para aquele rei do mar que havia os trazido até ali. E quando Sanji já ia fazer picadinho de rei do mar, um barco começa a se aproximar do pequeno barquinho deles. E quando o Zoro percebeu, aquele barco pertencia a amigos entre aspas dele, que também caçavam piratas antigamente. E logo um dos caçadores diz que o seu companheiro estava muito doente, e que ele mais parecia um zumbi. E assim, ocorre algo parecido com a história original, já que pelo fato da Nami não estar ali, ninguém saberia como fazer aquele cara melhorar. Então, o Sanji levou o doente para dentro do barquinho, e lá eles ficaram fazendo de tudo para curar o doente, mas nada estava adiantando. E através de um milagre divino, chamado de roteiro, o Luffy, por um ato de muito azar e sorte ao mesmo tempo, acabou esbarrando em uma jarra cheia de suco de limão, que o Sanji havia feito para não desperdiçar os limões, já que limão era o que mais tinha naquele barquinho que eles pegaram. E assim, o suco que estava na jarra acabou caindo no cara doente, e como num passe de mágica, o cara melhorou da doença, e se levantou do chão com um grande sorriso no rosto. E depois de curar aquele cara doente, os amigos do Zoro dão uma explicação sobre o que são os homens-peixe, e que aquela ilha era dominada por Adlo, que é um homem-peixe bem forte, que causou alguns problemas na Grand Line. E aqueles dois ainda dizem ao Luffy que um dos principais perigos que eles iriam enfrentar na Grand Line eram os Chichibukais, que eu não vou dizer muito sobre eles, já que a maioria de vocês deve saber muito bem o que são eles. E depois disso tudo, o Luffy diz ao seu bando para desembarcar na ilha de todo jeito, e que eles iriam solar os meio-peixes. E antes que o barquinho deles pudesse se mover, eis que eu chego no local, nas costas daquele rei do mar com aparência de coelho, que a partir de hoje, eu o chamarei de Bunny, já que foi feita uma mini votação para decidir o nome desse rei do mar, e o comentário vencedor teve a sua sugestão aceita. Voltando à história. Assim que cheguei perto do barquinho de Luffy, a primeira coisa que fiz, foi dizer que eu iria ajudar eles a desembarcar na ilha em segurança. E quando o Luffy percebeu que eu tava ali, ele começou a me encher o saco pra mim entrar no bando dele, e eu tava pouco me ferrando pra isso, já que segundo os meus princípios, um deus não pode servir alguém que está abaixo dele, e sempre deve se manter arrogante com seus inimigos, independente de quem ou onde ele se encontre. E após isso, o bando do Luffy abandona aquele barquinho, e vai comigo até a ilha do Arlong no barco dos amigos do Zoro. Enquanto isso, no Arlong Park, o Arlong estava subornando um marinheiro, para que ele dissesse à marinha que está tudo bem naquela ilha, e fizesse uma certa coisinha para ele. Ao chegar na ilha do Arlong, a primeira coisa que acontece, é um bando composto por alguns homens-peixe vindo na nossa direção, com total intenção de nos matar. E assim que o Usopp viu os homens-peixe, ele na hora começou a gritar o seguinte: a gente vai morrer! Quem entendeu a referência entendeu. Mas eu rapidamente pego o meu tridente, e começo a dar uma surra naqueles homens-peixe, e matar um por um, até que sobraram somente 2 homens-peixe. E como eu não tava com tanta raiva dos homens-peixe, usei uma habilidade secreta, da qual eu só usava em certas situações, envolvendo principalmente criaturas do mar. E assim, eu começo a encarar os homens-peixe, enquanto que dizia: submetam-se à minha vontade, me obedeçam criaturas sem cérebro, e acreditem em tudo o que eu disser. Vocês vão dizer ao Arlong que esses homens-peixes ficaram loucos, e começaram a lutar entre si, e acabaram se matando.
E por fim, vocês vão dormir agora, e quando acordarem, irão agir normalmente, e irão esquecer que piratas invadiram a ilha. E após eu falar tudo isso, aqueles homens peixe começaram a dormir, e o Zoro tava pensando: será que ele acabou de usar um haki de controle mental? E após esse meu showzinho, nós entramos na ilha, e fomos andando por todos os lugares, enquanto que o Luffy gritava bem alto: Nami, cadê você? E depois de um tempo, nós nos separamos um do outro, e ficamos procurando informações sobre o paradeiro da Nami. E assim como na história original, o Usopp acabou dando de cara com um homem-peixe no meio de uma rua, e ele é salvo por uma garota de cabelos azuis, que nocauteia aquele homem-peixe. E não demora muito pra eu, o Sanji, e o Luffy acabarmos nos encontrando com o Usopp e aquela garota. E depois de uma curta conversa, ela se diz ser Nojiko, e nos leva até sua casa, que ficava em um local um tanto quanto isolado, e atrás daquela casa havia uma plantação de tangerinas. E chegando lá, ela nos conta a história da Nami, enquanto que olhava para um porta-retrato, do qual estava ela, a Nami, e a mãe adotiva delas. A diferença aqui é que a Nojiko nos contaria toda a história da Nami, sobre ela desenhar mapas para o Arlong, inclusive sobre o acordo que ela tinha com o Arlong, que era o de dar 100 milhões de berries a ele, para que em troca ele fosse embora da ilha, e deixasse o povo dela em paz. E enquanto ela contava a história da Nami, estava acontecendo o seguinte em outro lugar. O Zoro acabou sendo capturado por alguns homens-peixe, e foi levado até a presença de Arlong, no Arlong Park. E lá, ele pergunta onde está a Nami, e a mesma aparece no local, e se diz ser leal somente ao Arlong, e que desde sempre ela os enganou, e que nunca foi a companheira deles. Mas o Zoro não acredita no que a Nami diz, e se joga na água, mesmo estando amarrado. E vendo isso, a Nami pula na água e salva ele, e o Zoro diz: se você não me considera o seu companheiro, por que me salvou? E nessa hora, a Nami manda um homem-peixe prender o Zoro, e a mesma vai embora dali, indo em direção a um penhasco, que era onde estava um túmulo, do qual pertencia à mãe adotiva da Nami da Nojiko. E de frente pro túmulo, ela diz que havia conseguido 100 milhões, e que o povo finalmente se veria livre das garras do Arlong. Mas enquanto ela dizia isso, a Nojiko estava apenas observando a situação de longe, já que ela havia terminado de nos contar a história, e foi até lá para ver o túmulo de sua mãe adotiva. E após um rápido encontro entre aquelas duas irmãs de criação, a Nami vai até a casa da Nojiko, para pegar os 100 milhões, que ela havia escondido na plantação de tangerinas da casa. Mas ao chegar lá, aquele marinheiro do comecinho do vidro, diz a Nami que a marinha estava ali, para confiscar todo o dinheiro que ela roubou dos piratas. E ao ouvir isso, ela fica em total choque, já que se os marinheiros achassem os 100 milhões, ela teria que juntar todo aquele dinheiro de novo, e que até isso acontecer, as pessoas da ilha iriam sofrer mais e mais nas mãos do Arlong. E não demora muito para que os marinheiros acabassem encontrando dinheiro, e a Nami ficar em completo desespero. E com isso, ela pensa um pouco, e se dá conta de que aquele marinheiro estava trabalhando para o Arlong, e assim, a Nami vai de encontro com o Arlong. E já no Arlong Park, ele se mostra estar pouco se ferrando. E após isso, o Arlong vai até a vila, para extorquir dinheiro das pessoas, como é de costume, e também para matar o chefe daquela vila, para que o povo não fizesse nenhuma revolta. E aproveitando a chance, a Nami liberta o Zoro, e vai embora dali. Já na vila, o Arlong vai até o chefe dali, e começa a discutir com ele. E enquanto o Arlong falava, o Usopp e a Nojiko estavam observando tudo de longe. E de repente, o Usopp acaba fazendo algo muito arriscado, mas que acabou salvando a vida do chefe da vila. Ele deu um tiro no Arlong, causando assim uma distração, para o chefe fugir dali. E com isso, o Arlong fica putaço de raiva, e ergue uma casa pra cima, e manda seus homens-peixe destruir a vila, já que ele havia sido atacado. Mas os homens-peixe acalmam o Arlong, dizendo a ele que seria um desperdício financeiro caso as pessoas morressem. E assim, alguns homens-peixe começam a perseguir o Usopp, enquanto que o Arlong voltava para o Arlong Park, com muita raiva. Enquanto isso, no Arlong Park, o Zoro havia derrotado todos os capangas do Arlong que estavam ali, e ele estava sentado na cadeira do Arlong, enquanto que pensava. Zoro sola.
E depois disso, ele procura uma maneira de ir para a vila, sem que os outros homens peixe o vissem. E assim como na história original, ele consegue enganar facilmente um homem-peixe, para que ele o levasse para a vila em um enorme cesto em suas costas. E esse homem-peixe tinha a aparência de um polvo com 6 braços, e aparentemente ele era nordestino, que nem eu. E ao chegar na vila, os moradores estavam organizando uma revolta contra o Arlong, e estavam dispostos a invadir o Arlong Park. E o Zoro não estava sabendo o que fazer, como é de costume. E enquanto isso tudo rolava, eu tava com o Sanji, caminhando por uma estrada, até que o Usopp aparece correndo dos homens-peixe, e acaba atraindo eles na nossa direção. E como o meu humor não tava muito bom, eu apareço no meio dos homens-peixe, e acerto todos ao mesmo tempo com o meu tridente, fazendo assim com que todos eles morressem na hora. E após isso, o Luffy chega no local, e diz pra gente que nós teríamos que invadir o Arlong Park, para libertar a ilha do controle do Arlong, e também porque o roteirista quer apressar as coisas. E assim, nós fomos andando em direção ao Arlong Park, passando antes pela vila. Mas quando a gente chegou na vila, nós acabamos vendo uma cena muito chocante. A Nami estava esfaqueando a tatuagem em seu braço, do qual tinha o símbolo do bando do Arlong. E nessa hora, eu chego do lado da Nami, e dou um discurso no jutsu, ao estilo Naruto, para fazer com que ela parasse com aquilo. E após o discurso, o Luffy se aproxima dela, e coloca o seu chapéu de palha na cabeça dela, como se fosse uma promessa, de que nós iríamos derrotar o Arlong, e livrar todo o povo daquele tirano. E assim como na história original, os amigos do Zoro ficam de guarda na entrada do Arlong Park, enquanto que eu, o Sanji, o Luffy, e o Zoro entrávamos no maior estilo, nem pela porta da frente, e nem pela porta de trás. E sim, quebrando uma parede, que ficava ao lado da cadeira do Arlong, e o mesmo ficou meio irritado ao ver que a parede havia sido quebrada. E sem muita demora, um dos homens-peixe convoca a Mumu para lutar, que é aquela vaca gigante que tomou um sacode no final do episódio 2. E ao ver que a gente tava ali, a vaca tenta nadar para longe. Mas assim como na história original, o Luffy se prende ao chão, e arremessa aquela enorme vaca contra os homens-peixe, fazendo assim com que quase todos acabassem desmaiando com o impacto. E vendo que o Luffy estava preso no cimento, o Arlong agarra ele, e o lança ao mar. E assim como na história original, a Nojiko consegue colocar a cabeça do Luffy para fora d'água, enquanto que o Zoro lutava contra o Homem-Polvo nordestino, e o Sanji lutava contra um outro Homem-Peixe, enquanto que tentava eventualmente salvar o Luffy. E depois de muita confusão, o Sanji consegue soltar os pés do Luffy do cimento. E como o mesmo estava todo esticado, ele acabou sendo lançado pelos ares ao sair da água, e acabou aterrissando bem ao meu lado. E ao olhar melhor, o Arlong acaba percebendo que eu estava ali, e ele na hora fica fervendo de raiva por dentro e por fora. Daí ele grita bem alto: "Ei, Poseidon, devolve o meu irmão Ouro!" E na hora que o Arlong falou isso, todo mundo começou a me encarar, e o Sanji perguntou: "Como assim, devolve o meu irmão? O que você fez com esse tal irmão do Arlong?" E eu apenas digo o seguinte, enquanto que fazia uma cara neutra: "Depois eu explico esse caso, mas por ora, bora dar uma surra em um certo homem-peixe, que aparenta ser um parente distante do Usopp." E o Luffy diz: "Tá bom, mas depois você vai explicar essa história aí do irmão do Arlong." E eu apenas confirmo com a cabeça, enquanto que preparava o meu tridente para lutar. E logo a luta se inicia, com o Luffy indo pra cima do Arlong, e o mesmo dá um belo cacete no Luffy, mas ele também dá uns murros no Arlong. E como eu também queria brincar um pouco com aquele peixe com nariz de Usopp, eu avanço no Arlong, e acerto o bucho dele com o meu tridente. E assim, o Arlong começa a tomar uma surra imensa, já que toda vez que ele atacava, eu lançava um contra-ataque poderoso, enquanto que o Luffy enchia ele de porrada. E nessa hora, os habitantes da vila chegam no local, e veem eu e o Luffy descendo a porrada no Arlong, e eles estavam pensando: "Não acredito no que estou vendo. Alguém tá realmente dando um cacete no Arlong." E em um certo momento da luta, o Arlong joga o Luffy contra a estrutura do Arlong Park, e ele acaba entrando em um cômodo, do qual o Luffy na hora reconhece como o quarto em que a Nami escrevia os mapas para o Arlong.
E nessa hora, eu dou um chutaço no Arlong, fazendo ele ir na direção que havia mandado Luffy, que por sua vez, começa a destruir todo aquele quarto, enquanto que o Arlong tentava o tempo todo acertar ele. E em um certo momento, o Luffy, assim como na história original, quebra o nariz do Arlong, e o mesmo pega aquela sua arma bizarra para lutar, que mais parecia um cano de ferro cheio de dentes. E mesmo com sua arma, o Arlong ainda estava tomando um cacete, e um certo momento, eu acerto o Arlong com o meu tridente, e o arremesso para cima, enquanto que o Luffy o finalizava com um socão de respeito, que fez todo o Arlong Park desmoronar, junto com o próprio Arlong, que ao fim da luta, ficou soterrado nos escombros. E ao fim de tudo isso, a Nami devolve o chapéu ao Luffy, e a mesma volta a fazer parte da tripulação dele, e todos fomos até o Going Merry, para partir em mais uma aventura. E no caminho de volta ao barco, nós acabaram se deparando com aquele marinheiro que roubou a Nami, e o mesmo tenta se aproveitar da gente, dizendo que iria confiscar os tesouros que a gente tinha. E como tava meio estressado, eu dei um murro na cara do marinheiro, utilizando o haki do armamento, enquanto que dizia o seguinte, e afundava a cara dele no chão. Vai pro inferno, seu humano de merda. Assim, o marinheiro é solado com apenas um soco. E antes que pudéssemos ir embora definitivamente, a Nami se aproxima do marinheiro, e diz a ele para devolver o dinheiro dela, e que era para ele proteger os moradores daquela vila, já que isso é o que um marinheiro deveria fazer. E após isso, todos nós chegamos ao Going Merry, e o Bunny estava lá, tendo uma conversa com aquele rei do mar com cara de gato da sorte, e ele estava dizendo o seguinte. E aí cara, tudo bem contigo? Tu tá bem mano? Responde cara, eu tô ficando preocupado. Responde logo, seu bicho sem cérebro. E rapaz, eu acho que ele não tem cérebro mesmo, ele nem sequer pisca. O que é que o Poseidon tinha na cabeça para chamar um bicho tão burro para ajudar o chapéu de palha? E após essa conversa, que foi basicamente o Bunny falando sozinho, todos nós entramos no Going Merry, e partimos dali, indo em direção a Logtown, que era a cidade onde o antigo rei dos piratas, Gold Roger, havia nascido, crescido, e executado pela marinha. E durante a viagem de navio, acaba ficando de noite, e como não tava muito a fim de dormir nas costas do Bunny, eu fui até um lugar qualquer do navio, para começar a dormir. Mas foi só eu fechar e abrir os olhos, que o resto da tripulação ficou à minha volta, enquanto que a Nami dizia. Bom Poseidon, agora explica pra gente, o que você tem a ver com tal irmão do Arlong? E nessa hora, eu respiro fundo, e digo que vou dar apenas um resumo do que aconteceu. Há 3 anos atrás, eu tava procurando guerreiros para fazer a proteção do meu palácio, que por sinal fica na Grande Line. E depois de um tempo procurando, eu finalmente achei um bando de homens-peixe, e como eles são 10 vezes mais fortes que um ser humano, e ainda por cima eram tecnicamente metade peixe, eu não tive muita dificuldade para convencer eles a entrar para o meu bando entre aspas. E assim, aqueles homens-peixe foram para o meu palácio, e eles estão lá até hoje, com cada um deles comendo e bebendo do bom e do melhor. E em um certo dia, eu me deparei com o Arlong na Grande Line, e ele estava com um bando enorme, composto por homens-peixe muito fortes. E nesse dia, eu lutei contra o Arlong, e venci o mesmo, após uma rápida batalha. E com isso, a maioria dos homens-peixe do Arlong começou a me seguir, e o mesmo ficou chamando todos de traidores, por abandonarem seu capitão. E quando eu já estava indo embora, um homem-peixe bem peculiar, que usava uma espada bizarra, exigiu que eu lutasse contra ele, e caso ele vencesse, eu teria que devolver todos os homens-peixe, por assim dizer. Mas caso eu vencesse, ele iria me acompanhar para o resto da vida, e jurar lealdade a mim. E assim, nós começamos a lutar, e não demorou muito para eu vencer, já que a luta se resumiu a apenas um golpe meu, diretamente no peito dele. E assim, ele foi para o meu palácio junto comigo, já que ele havia dado a sua palavra nessa aposta. E com isso, o Arlong ficou com muita raiva de mim, já que segundo ele, eu havia lhe tirado um irmão. E já no meu palácio, eu fiquei treinando todos aqueles homens-peixe, para que eles virassem ótimos guerreiros, principalmente na arte da espada.
E aquele homem peixe irmão do Arlong, hoje em dia é o meu espadachim mais forte, e ele pode lutar de frente com o Mihawk, com ele usando 75% de todo o seu poder. E ele sempre fica em pé à esquerda do meu trono, já que querendo ou não, depois de mim ele é o mais forte daquele lugar. E após eu contar isso, o Luffy diz: cara, entra no meu bando. E pra variar, eu nem liguei para o que o Luffy disse, e comecei a dormir. E no dia seguinte, eu acabo acordando com dor nos ouvidos, já que mal deu tempo do meu cérebro despertar, que eu acabei ouvindo os gritos da Nami do Soap. E quando fui ver o motivo dos gritos, eu acabei vendo um homem muito estranho, que supostamente havia invadido Gongmeri. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.